Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Leandro Aguilar, sou advogado, especialista em direito público e direito processual civil. Queria falar com vocês um pouquinho sobre a questão do se vale a pena ou não entrar com um processo judicial. Às vezes, a gente naquele afã de tentar resolver algum problema, a gente corre atrás do advogado justamente para poder entrar com um processo judicial contra alguma coisa, contra alguém, contra a empresa, para poder tentar solucionar algum problema com referente ao nosso direito que está sendo resistido. Nós temos um direito, que a gente acha que tem esse direito, que está sendo resistido pela outra parte. Então a gente corre atrás do judiciário para poder tentar resolver esse problema. Mas e aí? Correr atrás do judiciário resolve o problema? Às vezes, você ir atrás do judiciário, de vez solucionar o problema, vai gerar um outro problema maior. Primeiro, com relação ao atrito. Quando você vai para o Poder Judiciário, você já entrou numa briga. Quando você vai para uma lide significa briga. Então, quando a pessoa recebe uma citação em casa, ela se arma até os dentes para um provável confronto. Você achando que está resolvendo um problema, outro problema. O brasileiro, ele litiga por natureza. Nós aprendemos na escola que a gente deve procurar os nossos direitos, nunca deixar passar os nossos direitos. Sempre tem aquilo, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, é o meu direito. Aí vem propagandas de defesa do consumidor, programas como Patrulha do Consumidor, que você tem direito a isso, tem direito àquilo, né? E a gente vira uma pessoa litigante. O que é uma pessoa briguenta? Eu quero brigar, eu quero litigar, então eu quero ir para o judiciário. Eu não quero nem conversar, eu quero ir para o judiciário, eu quero entrar com o meu processo, vou procurar o meu advogado. Porém, você precisa raciocinar em relação se vale ou não entrar numa demanda. Lá nos Estados Unidos, é muito comum a mediação, é muito comum a tentar resolver o problema primeiro, sem ir para um processo judicial. Aqui no Brasil já é o contrário. As pessoas já entram com o processo sem mesmo escutar a outra parte. E aí gera vários problemas. Primeiro, o nosso judiciário é o judiciário mais moroso que tem no mundo. É um processo, você entra com um processo que, em média, ele fica 5 anos para poder ter uma sentença. Só para vocês terem ideia, eu tenho um processo de 2009, que foi um dos meus primeiros processos. Eu tenho um processo de 2009, 2010, que estão tramitando até hoje. Então, os processos, a justiça é muito morosa. Mas ela é muito morosa por quê? Pelo número de processos que existem. Você vai numa vara de fazenda pública, tem 30 mil processos numa vara de fazenda pública. Né? Tem 20 mil processos numa vara de família. É muito processo para um juiz, é muito processo para o judiciário. Eu estou falando de uma vara, mas imagina o Brasil inteiro. Só que a gente é acostumado já a correr atrás do judiciário, como se o juiz fosse um herói. A gente coloca o juiz como um herói. E esse herói vai resolver os nossos problemas. Só que você está enganado. Esse herói vai atrapalhar muito mais. Por que eu estou falando isso? Veja bem, nós temos que analisar alguns fatores quando eu vou entrar com um processo. Primeiro fator que eu vou analisar. Eu tenho um direito. Se eu entrar com um processo, esse direito vai ser cumprido de imediato? Eu vou conseguir resolver isso de imediato? Pelo andar da carruagem, pela morosidade do judiciário, a gente já sabe que não vai ser de imediato. A gente não consegue resolver o problema de imediato. Segundo, o custo disso. Eu tenho que pagar advogado, honorários de advogado. Tanto é que o Brasil é um dos países que mais forma advogado no mundo. Só em Minas Gerais somos 130 mil advogados. No Brasil todo somos 1.300.000 advogados. A cada 200 pessoas, nós temos um advogado. Olha só, é muito advogado. Tá, então você vai pagar o advogado, vai pagar os honorários do advogado. Além dos honorários do advogado, existem outros custos. A justiça brasileira é uma justiça paga. A gente paga para poder ter acesso à justiça. Porém, a Constituição brasileira fala que aqueles que não têm condições financeiras de arcar com os custos do processo, a gente pode pedir a justiça gratuita e pode ter essa justiça gratuita deferida. Era lindo e maravilhoso. Todo mundo pedia, bastava pedir a justiça gratuita, que a justiça gratuita era deferida. O juiz deferia. Porém, de um tempo para cá modificou isso. O que modificou? Em 2017, foi mudado a lei do trabalho, a CLT. Lá na CLT fala o seguinte, artigo 790, que aqueles que recebam até 40% do teto do INSS têm direito à justiça gratuita. Então, aqueles que não têm, que recebem mais do que o 40% do teto, não têm direito, isso na Justiça do Trabalho, não têm direito à justiça gratuita e tem que arcar com as custas do processo. Hoje, nós estamos em janeiro de 2023, o teto do INSS está batendo na faixa de 7.500. Então, quem ganha hoje na faixa de R$3.000, ele já tem que pagar as custas do processo. Tá, mas as custas do processo o que é? Taxas judiciais, se tiver perícia, o perito judicial que tem que pagar, se tiver outras taxas, outros custos, né? E o principal, os honorários de sucumbência. O que são os honorários de sucumbência? Aquele que sucumbe, que perde, sucumbiu, perdeu, ele tem que arcar com uma porcentagem do advogado da outra parte. Isso aí está na lei, e a lei fala que é do advogado. Então o advogado da parte que ganhou, ele tem direito de receber da parte que sucumbiu de 10% a 20% do valor da causa, estabelecido pelo juiz.
ele vai estabelecer de 10% a 20%. Dependendo da causa, por exemplo, contra a Fazenda Pública, já existe lá as porcentagens que têm que ser pagas pela Fazenda Pública. E quando você perde, você tem que arcar com esse custo. Então vamos dar um exemplo. Você entrou com um processo para discutir o seu apartamento, que vale R$ 200.000, um apartamento popular, e você ganha R$ 6.000 por mês. O juiz não te deu justiça gratuita. Você perdeu o processo, o juiz te condenou, além das custas, os honorários de sucumbência em 20%. Então, além das custas que você pagar, do seu advogado que você pagou, você ainda tem que pagar R$ 40.000 para o advogado da outra parte. Vocês estão entendendo que ao invés de tentar solucionar um problema, você pode causar um outro problema? Ah tá, mas como é que faz então? Como é que a gente faz? Por isso você tem que procurar um bom advogado. Um advogado bom, ele vai analisar todos esses fatores. Ele vai analisar todos esses custos. Ele vai analisar os riscos que você tem com aquela demanda. Se aquela demanda é aventureira ou não. Se aquela demanda realmente já tem alguns julgados falando sobre aquilo. E ele vai te alertar. Vai falar assim, ó, nós temos esses custos que podem ocasionar caso você perca o processo. E aí, o que você tem que fazer? Você vai analisar se vale a pena ou não correr o risco. E aí, às vezes é muito mais interessante você tomar um prejuízo numa negociação, porque quando você vai negociar, a negociação é o seguinte, as duas partes têm que perder para os dois ganharem. O que é isso? Não adianta você virar para a outra parte e falar assim, eu quero é isso e ponto, acabou, isso tudo. Você tem que ser maleável, assim como a outra parte também tem que ser maleável. A outra parte cede, você cede e os dois saem ganhando. Por quê? Porque vocês evitam um processo judicial, uma demora no judiciário, valores gastos com taxas judiciais, com honorários, né? Você evita tudo isso. Então, um bom advogado vai tentar fazer com que vocês não litiguem. A primeira coisa que o advogado tem que fazer é o quê? Analisar todas as arestas, analisar todo o processo, todas as possibilidades que existem naquele processo, para você não arcar com o custo do judiciário. Em 2019, saiu uma portaria do Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais falando o seguinte, ó, não basta somente pedir a justiça gratuita. Tem que provar que você é hipossuficiente. E lá nessa portaria fala que o juiz pode pedir para os cartórios de registro de imóvel para ver se você tem registro, tem imóvel no seu nome. Pode pedir ao Detran para ver se tem carro no seu nome. Pode pedir, inclusive, ele pode pedir para você incluir a declaração de imposto de renda. Se você pode pedir para poder juntar extratos bancários para saber quanto que você ganha. E hoje, o que tem acontecido? Normalmente, eles estão indeferindo quase todas as justiças gratuitas. Quase todas as justiças gratuitas estão indeferindo. Eles estão... Por quê que eles estão indeferindo? Porque é uma taxa. É a taxa que você tem que pagar. E aquela taxa que você paga vai para poder cobrir custos do próprio judiciário. Então o judiciário fala assim, a gente está precisando de dinheiro aqui, vamos indeferir justiça gratuita. Não vamos trabalhar de graça não, vamos pagar. E vale a pena? Vale a pena pagar? A gente tem que analisar para ser a última ratio. O judiciário, a gente só vai em último caso. Não tem jeito, realmente não dá para resolver esse problema. As pessoas não querem transigir, as pessoas não querem negociar, as pessoas estão brigando mesmo, e aí a gente vai para o judiciário. Mas a gente só pode ir para o judiciário em último caso. A gente só pode ir para o judiciário quando não tem mais jeito. Ah, mas você é advogado, né, doutor? Você está atuando em causa contra você mesmo? Não, pelo contrário. O advogado ele vai atuar na transação. O advogado vai atuar na negociação. O bom advogado ele serve para isso. Ele serve para quê? Para te alertar. Ó, vamos fazer o seguinte, se você me contrata para meus serviços de consultoria, você vai me consultar e eu vou analisar para você se vale a pena ou não entrar com essa demanda. E de acordo com seus ganhos, por exemplo, você ganha mais de R$ 3.000, vale muito a pena você analisar primeiro se vai ou não entrar com esse processo. Justamente por causa do risco que você tem de ter que pagar os honorários de sucumbência. Ah, qual que é o valor da demanda? O valor da demanda é baixo? Ah, então tá, eu assumo esse risco. Não, o valor da demanda é alto. Eu estou discutindo aqui o meu apartamento que eu comprei, a minha casa, né? R$ 1.000.000 é o valor da demanda. Né? Eu estou discutindo aqui um lote, estou discutindo aqui bens materiais, valores de 20%, 10% e 20% é muito alto para eu poder arcar com isso no final da demanda. Então, vale a pena litigar? Vale a pena ser litigante? Ou é melhor você ser uma pessoa maleável e saber negociar? E conversar com o advogado justamente para o advogado ser um advogado conciliador. O advogado tem que ser conciliador e não litigante. Não aquele advogado sisudo que a todo momento quer brigar, a todo momento quer discutir, quer fazer petição, vamos discutir. Não. A gente precisa de um advogado conciliador, aquele que vai te alertar, vai conversar com outra parte, que às vezes você não tem condição de conversar com outra parte, mas o advogado, ele tem que fazer o quê? Ele tem que desarmar do sentimento
que o sentimento das partes são de briga. O advogado não pode ter sentimento. O advogado ele tem que ter, ser a razão no processo, tem que ser a razão para a parte que o contratou, para o seu patrocinado. Justamente por quê? Para ele poder analisar e ver se vale a pena ou não litigar, se vale a pena ou não a gente fazer um negócio. A boa demanda, ela vai demandar tempo, vai demandar estresse e às vezes, ao invés de você resolver um problema, você vai criar um problema muito maior.